Fala galera do terceiro ano, e aí, como é que vocês estão? Mais uma semana se inicia e a gente vai encerrar por aqui a nossa revisão do capítulo 2. Prometo para vocês, quer dizer, vou tentar, fazer com que esse vídeo não seja muito longo, seja um vídeo curto, até porque a gente já começou essa atividade na semana passada com o nosso roteiro de estudos e a gente vai dar umas relembradas e terminar, tirar todas as dúvidas desse capítulo 2, beleza? Vamos lá então? A aula de hoje vai ser o seguinte, a gente vai ver alguns pontos importantes para a gente relembrar do capítulo 2. Eu vou explicar para vocês a nossa revisãozinha lá, a folhinha de revisão, e vou mostrar para vocês os exercícios no final, que são bem tranquilos. Tá legal? Então vamos lá. Na semana passada, a gente começou com esse roteiro de estudos aqui, ó. Cadê? Roteiro de estudos do terceiro ano de ciências. Vocês acompanharam esse roteiro de estudos. Eu pedi no finalzinho dele que não me enviasse atividade, né? Para vocês me enviarem junto com a próxima atividade, que no caso é essa daqui, que vocês já devem ter acesso e já estão assistindo junto com ela, né? E nesse roteiro de estudos, inicialmente, o que eu queria só falar desse roteiro? Assistir, ver um pedacinho desse vídeo aqui com vocês, que eu acho muito importante. Mas antes, vocês devem ter visto aqui, ó, no passo 1, vocês relembraram sobre fonte sonora, sobre ondas sonoras, meio de propagação, e o órgão que permite ouvir, que no caso é a nossa orelha, o nosso ouvido. Na verdade, a gente falou tudo isso em sala, foi bem tranquilo a nossa aula, então vamos tentar passar bem batido nisso aqui, tá? Aqui nesse passo 1, tinha essa atividade aqui, ó. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a audição, que tal aproveitar esse momento para descontrair, brincar e aprender? Os vídeos abaixo propõem uma atividade bem legal. Descubra que som é esse. Nessa atividade, você precisa adivinhar o som antes do vídeo dizer qual é. Muitos instrumentos musicais irão aparecer. Quem sabe você se interessa por algum. Eu queria deixar esse espaçozinho aqui para a gente ver um pedacinho desse aqui. Por quê? Porque eu acho isso aqui muito importante, gente. Muito importante. Se você se interessou por algum instrumento, é legal você tentar mais para frente aprender esse instrumento. Por exemplo, esse som aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Vamos ver que som é esse. Que Ó, instrumento faz este som? o violão. Muito bem. O violão é um instrumento que o tio Alan gosta muito de tocar. O tio Alan toca já há um tempo já esse instrumento. Eu gosto muito. Se você não aprendeu nenhum instrumento ainda, você pode aprender um instrumento mais para frente. É bem legal aprender. Tem o violão, tem a guitarra. Eu já toquei também, deixa eu ver se tem aqui. Eu já toquei esse aqui, ó. Eu também sei tocar saxofone, eu gosto de saxofone. Tem um tempo que eu não toco também, né? Mas eu gosto muito de saxofone. É legal a gente aprender algum instrumento musical. Quem sabe mais para frente você pode aprender também, tá? Então vamos continuar o nosso vídeo, beleza? Nesse nosso vídeo aqui, eu falei para vocês que a gente vai fazer a revisão. Só queria só dar uma pincelada nesse roteiro de estudos, porque vocês viram também sobre os cuidados especiais que a gente tem que ter com a audição. E no final dele a gente viu a experiência. A gente vai só dar uma analisada aqui nessa experiência. Lembra que a gente fez? Vocês até pegaram em sala e fizeram essa experiência aqui. Vocês levaram para o recreio, brincaram várias vezes e viu que dá certo. Viu que dá certo essa experiência, né? Então, podemos começar a nossa revisão bem tranquilo. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando a gente fala de fonte sonora, analisando a nossa revisãozinha, o que é a fonte sonora? É uma das características do som. Todo som precisa ter uma fonte sonora, claro. A fonte sonora pode ser qualquer coisa. Todo som também vai se comportar
em formas de ondas sonoras. Todo som que chega até a orelha viaja em forma de onda. Lembra que a gente viu um videozinho logo na primeira aula, foi na primeira aula de revisão do capítulo 2, que a gente mostrou, eu coloquei na televisão um som e esse som aparecia as ondas daquele som, e de acordo com que o som ia aumentando, as ondas iam ficando mais curtinhas, mais curtinhas. Então, de acordo com o som, se é um som mais grave, se é um som mais agudo, se é um som mais alto, mais baixinho, de acordo com esse som, vai ter um tipo de onda sonora diferente. Então, onda sonora vai sempre ter, é uma das características do nosso som. E a outra característica é o meio de propagação, que é o local por onde passam as ondas sonoras. Aí, a gente falou muito disso em sala, lembra? Qual é o meio de propagação? Ar, água, objetos e outros materiais. Lembra que a gente falou disso? Por que eu estou dando um enfoque justamente nesse meio de propagação? Porque a primeira pergunta dessa revisão é justamente sobre isso. Olha comigo aqui, ó. Quando foram à Lua, os astronautas precisaram se comunicar utilizando microfones e fones de ouvido, pois lá não existe ar. De acordo com as características do som, por que isso foi preciso? Por que eles utilizaram fones de ouvido? Por que eles não conseguiam conversar um olhando para o outro meio? Eles estão de máscara, beleza, capacete. Mas por que eles não podiam lá de dentro de um capacete falar e o outro que estava do outro lado de capacete também não podia ouvir? Aí você vai explicar. Lembra que as características do som são essas três? Então fica de olho nisso. Quando eu falo aqui, ó, objetos e outros materiais, eu estou me referindo, por exemplo, cadê? Deixa eu voltar aqui. Eu estou me referindo, por exemplo, à nossa experiência. Esse vídeo aqui. Lembra quando a gente fez essa experiência na sala? E a gente colocou um barbante de 4 metros, de 3 metros, e você falava de um lado do copinho e a pessoa conseguia ouvir do outro lado? A gente fez isso em sala, você lembra? Que a pessoa conseguia ouvir, por que ela conseguia ouvir? Porque as ondas sonoras passavam pelo barbante, pelo meio de propagação. Então as ondas sonoras não precisam passar só pelo ar, pela água, mas ela passa por qualquer objeto. Tanto que é qualquer objeto que a gente fez uma outra experiência na sala. Esse aqui eu não tenho a foto não, mas você lembra daquela seguinte experiência que a gente colocou o sal em cima de um plástico e a gente bateu numa outra panela, num outro recipiente, a gente bateu e aquele sal que estava ali em cima, ele se mexeu sozinho. Não era porque a gente estava soprando, não era pelo vento, mas sim era pelas ondas sonoras. Por que isso aconteceu? Deixa eu ver só esse experimento. Ele está... eu não sei onde ele está aqui agora. Bom, não está aqui. Eu achei que estava no livro de vocês. Não está, cadê? Não está aqui no livro de vocês. Mas você lembra desse experimento que a gente fez em sala? Deve lembrar, né? Porque a gente foi passando de mesa em mesa, todo mundo viu. Fizemos uma barulheira lá no terceiro ano. Só que o que mostrou naquele experimento? Aí a gente tentou entender mais ou menos como que o sal se mexia sozinho com a gente batendo batendo na outra panela. A gente fazia um barulho aqui com a fonte sonora e o sal se mexia. Alguém conseguiria explicar? Agora, tenta aí. Dá uma pausa no vídeo e tenta lembrar. Eu estou aqui ainda, não dei pausa não. Mas, ó, tentou lembrar? Então vamos tentar entender. Quando eu falo que a onda sonora passa pelo meio de propagação, o meio de propagação naquele experimento era o ar. Quando as ondas sonoras passam por ele, vai empurrar aquele ar até chegar no sal.
E pelo sal ser tão levinho, ele conseguia se movimentar. Então, isso prova que existe as ondas sonoras. Vamos repetir para a gente entender melhor? Quando eu falo que o meu som precisa ter uma fonte sonora, a fonte sonora era aquela panela lá que a gente estava usando, que eu bati a colher de pau na panela. O sal estava lá em cima daquela bandeja lá. Quando ele se mexe sozinho é porque naquela fonte sonora, eu batendo na panela, emitiu ondas sonoras e essas ondas sonoras movimentaram o ar até chegar naquele sal e fez ele se mexer. Isso prova que existem as ondas sonoras. Esse outro experimento aqui prova que as ondas sonoras também passam por outros meios de propagação, como barbante, né? Ela passa por outros meios de propagação, como por exemplo, ó, vou dar um zoom aqui, ó, o nosso, que nome é esse aqui? Alguém lembra? O nosso tímpano. Nosso tímpano. No livro de vocês não vem esse nome aqui não, tá? É o tio Alan que está falando. Quer ver? Ó, quando a gente analisa lá na página, deixa eu ver, 35, a gente tem o nosso tímpano. Aqui bem pequenininho. Eu vou usar a imagem da revisão para ficar maior, tá? O nosso tímpano. O que vai acontecer? As ondas sonoras vão entrar, vão vir pelo nosso canal auditivo ou pavilhão auditivo. Vai chegar aqui por qual meio de propagação? O ar. Vai chegar pelo meio de propagação, que é o ar. Ele vai chegar aqui, vai encostar no tímpano. Aí vai ser ar agora o meio de propagação? Não. Vai ser o próprio tímpano. Vai ser um meio de propagação que vai enviar, vai mandar essas ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão passar pelo tímpano e vão passar por esses ossinhos aqui, ó, que a gente chama de ossículos. Lembra que eu coloquei essas perguntinhas no caderno? Qual era o nome desses ossículos? Eu tenho até aqui uma imagem separada para a gente analisar. Olha o tamanhozinho desses ossículos. Esse aqui, ó, esses 3 ossículos, cabe na pontinha do dedo, ó. Os 3 ossículos na pontinha do dedo. Qual era o nome deles? Eu tenho essa outra imagem aqui, ó. Quando chega de azul, as ondas sonoras encosta aqui no nosso tímpano e vai para os ossinhos, ó, martelo, bigorna e estribo. O tio Alan quer que você decore isso? Claro que não, a gente só está entendendo como é a complexidade da nossa orelha, que é muito complexo, tá? Aqui o que vai acontecer? Martelo, bigorna e estribo é um meio de propagação das ondas sonoras? É. As ondas sonoras aqui, ó, veio pelo ar e depois vai para outro meio de propagação, que é o tímpano, e depois os 3 ossinhos, ou 3 ossículos, que é o martelo, bigorna e estribo. Tá? É assim que está no nosso livro e é assim que está na nossa, revisão. Martelo, bigorna, estribo. Tá? São os 3 ossinhos. Aí depois esse meio de propagação vai para esse local aqui, que lembra que vocês pensou até que era um caracol que estava infiltrado aqui dentro da nossa orelha? Dentro da nossa orelha? Não. Lembra dessa estrutura? Essa estrutura tem outros nomes. Só que o nome que eu dei para vocês em sala era chamado de labirinto, porque aqui parece um labirinto aqui dentro. Olha essa outra imagem aqui, ó. Olha essa imagem, cadê? Olha essa imagem aqui. Parece um labirinto. A gente chama ela, um dos nomes que a gente pode dar é labirinto. Por que labirinto? Porque parece um labirinto. Na verdade, parece um caracol, né? Mas a gente chama também de labirinto. Aí até eu coloquei essa pergunta no caderno. Explique, pesquise o que é labirintite.
Aí você até pesquisou e falou que era uma inflamação do labirinto, dessa região aqui. Beleza. Aí eu lembro, gente, agora puxa lá da mente, assim, ó, puxa lá da mente. Lembra que eu falei na sala com vocês? Todo nome, toda palavra, quer dizer, a maioria das palavras que tiver um it no final, tipo labirintite, igual esse, quer dizer que é uma inflamação. Aí vocês até pesquisaram e viram que labirintite é a inflamação dessa região aqui. Essa região aqui dentro, tem um líquido. Ó, então repara só. As ondas sonoras vêm pelo meio de propagação, que é o ar, entra aqui no pavilhão auditivo, passa pelo canal auditivo, isso pelo ar. E depois o meio de propagação muda para o tímpano e depois muda para os ossinhos, né? E depois esse meio de propagação passa a ser o líquido que está aqui dentro do labirinto. Tem um líquido que ele passa a ser o meio de propagação dele. Esse líquido ali dentro, ele tem duas funções. Uma delas é passar a ser o meio de propagação das ondas sonoras e também está relacionado com o nosso senso de equilíbrio. Lembra que eu falei isso em sala? Aqui dentro do labirinto? Por isso que as pessoas que têm essa doença chamada labirintite, ela vai ficar muito tonta, vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com tudo rodando, vai dar vontade de vomitar, vai passar muito mal. Então, essas pessoas vão acontecer por quê? Porque aqui dentro do labirinto vai ter um líquido que esse local pode inflamar e pode afetar esse equilíbrio das pessoas, tá bom? O tio Alan quer que decore isso? Não, é só para a gente relembrar e conhecer, tá? Entender que essas ondas sonoras aqui, ó, representado de azul, elas vão passar do meio de propagação, olha aqui, ó, elas vão passar do meio de propagação ar para o meio de propagação, que são outros materiais, como, por exemplo, o tímpano, os ossinhos e até o labirinto. Depois que essas ondas sonoras passam pelo labirinto, elas são enviadas, eu vou usar a imagem aqui da nossa revisão, elas são enviadas para um nervo, que é essa estrutura aqui em laranja. No livro de vocês, ó, no livro de vocês está aqui pequenininho, só que aqui nesse quadradinho vem falando o que é o nervo, ó. Repara, nervo está no quadradinho aqui, ó. Estrutura que transmite informações entre as partes do corpo. Repara só, vou ler aqui em cima no texto aqui, ó. Nessa partezinha, deixa eu colocar aqui, ó, essa parte aqui lá dentro, tá? Acompanha comigo do lá dentro. Vou dar um zoom. Lá dentro, o som é percebido e transmitido a um nervo, o nervo que a gente falou. E a informação sobre esse som é levada até o cérebro. O cérebro interpreta essas informações e assim escutamos e identificamos os sons. Então, voltando lá para a nossa revisão. Então, olha o caminho das ondas sonoras. As ondas sonoras entram aqui pelo pavilhão auditivo, pelo canal auditivo, passa de meio de propagação do ar, passa para o tímpano, pelos ossinhos, pelo labirinto e chega até os nervos. Nos nervos, essa informação das ondas sonoras é enviada para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai codificar essa informação, vai interpretar essa informação e transformar ela no som que a gente consegue entender, ok? Basicamente, é isso, gente. Essa partezinha aqui de como vai viajar o som. Lembrando, o que eu te quero que lembre? Que tem os 3 meios de propagação, que pode ser qualquer coisa, os 3 meios
As 3 características, desculpa, fonte sonora, onde sonora e meio de propagação. E esse meio de propagação pode ser qualquer coisa. Pode ser ar, pode ser a água, pode ser um barbante, pode ser o tímpano, pode ser os ossinhos, podem ser o labirinto, pode ser qualquer coisa. Pode ser o meio de propagação das ondas sonoras. Tá legal? Esse aqui foi o conteúdo, a parte mais complicadinha que a gente podia analisar. Espero que vocês relembrem. O tio Alan não quer que vocês decorem isso, porque vocês vão ver esse conteúdo mais para frente. Mas eu quero que vocês entendam como que as ondas sonoras vão funcionar, como que elas vão viajar nesse meio de propagação. Tá legal? Continuando, só para a gente terminar, porque essa aqui foi a parte mais difícil, tá? Só para a gente relembrar, no livro de vocês, logo após, aqui nesse pedacinho aqui, ele continua falando sobre o teste da orelhinha, que é justamente as perguntas, uma das perguntas que eu fiz aqui na nossa revisão. Quer ver? Ó? Número 3. O que é o teste da orelhinha? Vocês vão reparar que essa atividade de revisão aqui, esse conteúdo número 1 aqui, eu expliquei. Mas o número 2, ó, qual a importância do formato dos pavilhões auditivos? Essa resposta está lá na página 35. O que é o pavilhão auditivo? Essa partezinha aqui da orelha, é a nossa orelha basicamente. Por que ela tem esse formato? Aí você vai analisar aqui no texto e vai responder a número 1, a número 2, desculpa. Número 3, que é o teste da orelhinha, também está na página 35. Número 4, por que não devemos inserir objetos dentro do canal auditivo? Está lá na página 36 a resposta. Mas quando a gente analisa o nosso canal auditivo, tá vendo aqui, ó, o nosso canal auditivo, o que vem aqui no canal auditivo logo depois? O nosso tímpano. Lembra que eu falei que esse tímpano é uma membraninha, é uma estrutura muito frágil, que ela pode rasgar, ela pode perfurar, pode furar. Imagina, já pensou? Tu enfia alguma coisa, enfia um lápis, uma caneta lá, olha que perigo. Então, você vai responder com as suas palavras essa número 4, tá? E para acabar a número 5, temos assim, ó. Em relação aos sons dos animais, o que significa a palavra vocalizar? Está lá na página 37. Você vai na página 37 e vai tentar relembrar o que é vocalizar. Lembra que a gente fez isso em sala? A gente imitou vários animais em sala e entendemos por quê. Alguns animais vão vocalizar simplesmente para tentar se comunicar com outros animais. Outros vão vocalizar em forma de defesa, né? Outros vão vocalizar só para dizer que está vocalizando mesmo, entendeu? Mas vocês vão analisar essa questãozinha aqui, cadê? Essa número 5, e vão responder, tá? Basicamente é isso nossa revisão. Se você ficou na dúvida, se achou meio complicado, volta esse pedacinho aqui da explicação para você entender, tá? Mas o tio não vai cobrar o nome dos ossinhos, o tio não vai cobrar o nome dessa estrutura aqui, tá legal? Foi só para a gente entender e analisar, porque mais para frente vocês vão ver esse conteúdo de novo em outras séries e já sabe mais ou menos como funciona, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui. O que vocês vão fazer então? Vão revisar, vão ver esse vídeo, vão assistir, vão analisar a folhinha que eu dei para vocês de revisão e vão responder. Para quando eu quero que vocês me entreguem essa atividade? Vocês vão entregar essa atividade na sexta-feira. Por que eu falo na sexta-feira? Até sexta-feira, né? Porque na sexta-feira eu vou fazer uma videoaula de correção. Eu vou corrigir a revisão do capítulo 1, e vou corrigir a revisão do capítulo 2 e vou corrigir
esse roteiro de estudos aqui, essa última perguntinha também. Tá legal? Então vocês me enviem até sexta-feira, porque na sexta-feira de tarde eu vou fazer a correção dos 3. Então vocês já tem que ter me enviado esse conteúdo, tá? Porque assim que acabar essa revisão, essa videoaula de revisão, a gente vai continuar o nosso capítulo 4. Aqui, a gente vai continuar o nosso capítulo 4. Desculpa, o nosso capítulo 3. A gente vai continuar esse conteúdo aqui, ó, para finalizar ele, corrigir esse conteúdo, analisar, como eu falei no primeiro vídeo. Vamos continuar esse conteúdo e analisar a visão, tá? Que é o que fala nesse capítulo 3, tá bom? E só para finalizar esse para relembrar aqui, muito importante, mais uma vez eu falo para vocês, sempre deem uma lida nesse para relembrar aqui, que é o finalzinho do capítulo 2. Todo final do capítulo tem esse para relembrar. Então leia, se você está com o seu livro agora na tua mão, você leia. Se você está com o livro online, você leia, tá bom? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por chegar até aqui. Um beijão para vocês. Tia Olan tá morrendo de saudade, mas vamos continuar aqui nessa videoaula, tá? Por mais um tempinho. Então, faça as atividades, tá? Leia, se empenhe, não deixe o conteúdo acumular, revise seus materiais, tá? Deixa a hora para brincar, deixa para brincar na hora certa, tá? Estudem bastante, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.